Senhoras e senhores, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao evento em homenagem aos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Joinville, o IPREVILE, que contribuíram para a administração pública e que se desligaram de suas atividades entre os meses de junho de 2024 e maio de 2025. Hoje, o IPREVILE também comemora 29 anos de atuação em Joinville. E para celebrar a data, também programou uma manhã repleta de conteúdos especiais, oferecendo aos participantes uma plenária para o debate de questões previdenciárias e de qualidade de vida. Agradecemos a presença de todos, dos familiares, amigos dos homenageados e também das seguintes autoridades: Ricardo Mafra, secretário de Gestão de Pessoas, neste ato representando o prefeito de Joinville, Adriano Silva, e a vice-prefeita Regiane Gambim; vereador Henrique Deckmann, primeiro secretário da Câmara de Vereadores de Joinville; secretário da Fazenda, Fernando Badi; secretário de Proteção Civil e Segurança Pública e também diretor-presidente do Departamento de Trânsito de Joinville, Paulo Rogério Rigo; secretário de Infraestrutura Urbana, Jorge Sá; Douglas Kerben Stefan, secretário de Esportes de Joinville; Arnoldo Boege Júnior, diretor-presidente do Hospital Municipal São José; Cleusamara Amaral, diretora executiva do IPREVILE; Mário José Brickenmaier, diretor executivo da Secretaria da Saúde; Valquíria Forster, diretora executiva da Secretaria de Assistência Social; Maurício Diniz Martins, diretor executivo da Secretaria de Habitação; André Luiz Mattiuzzi, diretor executivo da Secretaria do Meio Ambiente; Alessandro Bussolaro, gerente administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo; e Salomão Oliveira, representando neste ato o deputado estadual Matheus Cadorim. Senhoras e senhores, para homenagear todos vocês merecidamente, vamos assistir agora à apresentação da Escola Municipal Professor João Bernardino. São 39 estudantes que, sob a regência dos professores Pedro e Michele, vão nos brindar com uma belíssima apresentação neste palco. No palco, os instrumentos como violino, flauta, piano e percussão, além do coral, darão vida a um repertório emocionante, com as músicas Tema da Vitória, Canção da América e Meu Abrigo. Os alunos fazem parte do programa Música na Escola. Com o envolvimento da comunidade escolar, o projeto conquistou neste ano o primeiro lugar no prêmio Joinville Faz Bem na categoria Cultura, um reconhecimento merecido para todos os estudantes, professores e apoiadores que fortalecem ainda mais o valor da música no ambiente escolar. Senhoras e senhores, no palco, alunos da Escola Municipal João Bernardino.
anos que faleceu o Ayrton Senna. A gente apresentou só uma vez na escola, a gente não conseguiu apresentar em vários lugares, então a gente vai repetir esse ano. Aqui a gente só trouxe 2 músicas, só para dar assim um gostinho, não é um musical completo, né? O musical completo tem o Ayrton Senna também falando, né? Obrigada. Vocês escutaram? Acho que escutaram, né? Sim. Então a gente vai fazer 2 músicas, o tema da Vitória, que eu acho que é a música mais icônica dele, e depois a gente vai fazer Canção da América, que é uma canção de despedida, né?
Hoje, a Prefeitura de Joinville quer agradecer cada servidor que está aqui, que encerrou sua vida profissional na administração pública depois de anos de dedicação e de trabalho. Em cada canto da nossa cidade, encontramos o trabalho de cada um de vocês. Por isso, queremos dizer muito obrigado em nome da cidade de Joinville, desejando um novo ciclo cheio de alegrias e digno de descobrir projetos, talentos e sonhos. Logo após a homenagem, será servido um café e aí retornamos com as palestras. Escolhas inteligentes para um hoje e amanhã tranquilos, previdência ao seu alcance e gestão da felicidade e resolução de conflitos. Neste momento, convidamos a diretora executiva do IPREVILE para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Estou nervosa, gente. Dizem que é bom a gente falar assim, que aí extravasa. É com imensa alegria e gratidão que damos início ao nosso 10º Seminário de Previdência e Qualidade de Vida, em um ano muito especial para nós, que é 29 anos do Instituto. Eu estou quase o mesmo tempo aqui. Compromisso e responsabilidade com o futuro dos servidores públicos de Joinville. Quero cumprimentar, em nome do Instituto, o secretário Mafra, aqui representando o nosso prefeito Adriano e a prefeita em exercício Regiane Gambim, e todas as demais autoridades presentes. Agradeço por caminharem junto conosco, valorizando a boa gestão previdenciária e o servidor público municipal. Saúdo também nossos conselheiros. A Samara perguntou se eu ia elogiá-los. Ai, ai. Todas as autoridades, assim como todas as autoridades, nossos conselheiros deliberativos e fiscais representam um elo entre o Instituto e os segurados, construindo uma gestão participativa, técnica, transparente. Todos os nossos conselheiros presentes, o nosso muito obrigado. Em nome de cada um de vocês, merece ser lembrado e valorizado, porque cada decisão tomada com responsabilidade fortalece o Instituto. Estamos diante de um Instituto que honra seus compromissos, que aplica com inteligência os seus recursos, que destaca-se nacionalmente. Em 2024, apresentamos um superávit no nosso calculatorial de aproximadamente 25 milhões. E seguimos entre os maiores e melhores institutos do país. Temos uma boa avaliação no ISP, nota A. Temos 4 bilhões de reais investidos, que representa muita sustentabilidade, comparando com os demais institutos do país. E somos certificados no programa de qualidade do Progestão, que é um selo de certificação da Secretaria da Previdência. Investimos também naquilo que é invisível, mas é essencial, o conhecimento. Nosso programa de educação previdenciária é referência e tem um índice de aprovação dos segurados de 97%. Levamos informação aos servidores por meio de eventos, como este também. Atendimento itinerante, vamos nos locais onde somos chamados, e também fazemos acolhimentos aos novos servidores e aos novos aposentados. Neste momento, quero fazer um agradecimento especial à nossa equipe, a equipe do IPREVILE, que, ao lado do presidente Guilherme, viemos aprendendo sobre dedicação e resiliência. Agradeço nossos gestores Jucimere, Marco Aurélio, Felipe e Juliano, pelo trabalho técnico e incansável, e cada um dos servidores do IPREVILE. Vocês são a alma do Instituto. Hoje celebramos 29 anos, com os pés firmes no presente e olhos no futuro. O futuro que começa com os novos beneficiários aqui homenageados e a quem queremos dar as boas-vindas com carinho e respeito. Este seminário, com as palestras inspiradoras que teremos ao longo do dia, que nos ajude a refletir, aprender e sonhar cada vez mais alto. Parabéns ao IPREVILE, parabéns a cada servidor hoje aposentado e que faz parte da nossa história. Tenham todos um excelente evento. Obrigada. Senhoras e senhores, neste momento, vamos ouvir as palavras do primeiro secretário da Câmara de Vereadores de Joinville, vereador Henrique Deckmann. Bom dia.
Eu estava vindo para cá e pensando como lidar com todas essas emoções. Emoções de poder dizer, talvez, não sei, para alguns que diz que pena que já chegou, porque já passou tanto tempo, e outros dizem, finalmente está vendo o tempo de poder dizer tantos anos de trabalho, está chegando perto da aposentadoria ou já aposentados, e dizer, no meio dessas emoções, do presente que é a vida, do presente que é poder trabalhar. Dentre todos os que eu quero saudar, secretário Mafra, eu quero saudar de forma especial o nosso secretário Rigo, que voltou tão bem lá de Israel. Uma salva de palmas para o Senhor que está aqui, com gratidão pela vida, de forma bem especial. Que bom. Nesses desafios que nós temos e vivenciamos, me veio a imagem agora há pouco, no Rio de Janeiro, quando havia servidores públicos fazendo todo um trabalho na cidade ou no estado, porque não estavam recebendo os seus pagamentos e suas aposentadorias, devido a N desafios que envergonham o Brasil. E quando ouço do Ipreville, da robustez do nosso Ipreville, quando ouço do superávit, quando a gente tem que, às vezes, tomar decisões que nem eu, nem você, nenhum de nós gosta, mas olhando o vivência hoje e o para frente e o amanhã, são decisões que nos podem dar tranquilidade, de poder dizer, custou mais, e ao mesmo tempo nós podemos usufruir finalmente do nosso trabalho, do nosso empenho, e ao mesmo tempo nesse olhar, um ao lado para o outro, e poder lembrar de tantas histórias, de todo esse tempo, e poder dizer, em nome do nosso presidente da Câmara de Vereadores, vereador Diego, da nossa mesa diretora, a vereadora Tânia, e poder dizer, Mário, em nome da nossa saúde, valeu a pena. A cidade ganhou, eu ganhei, e agora eu posso usufruir de todo aquele ganho, pelo qual eu tanto sonhei lá no passado, e hoje não só eu, mas a minha cidade está usufruindo. Os meus colegas, nós servidores, estamos usufruindo. Toda honra, todo respeito. Um bom dia e valeu a pena, gente querida. Senhoras e senhores, com a palavra o secretário de Gestão de Pessoas, Ricardo Mafra, que neste ato representa a prefeita em exercício, Rejane Gambim. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui também o vereador Henrique, representando a Câmara de Vereadores, a toda a equipe do Ipreville, em nome da Cleusa, cumprimento, os demais secretários e, principalmente, os homenageados de hoje. Eu queria, antes da minha fala, nós estávamos assistindo a apresentação aqui, e eu me lembrei de uma coisa, que às vezes a gente ouve no serviço público, que a gente que está dentro do serviço público agora, a gente ouve muito isso, que o servidor só pode fazer aquilo que a lei permite. E eu queria saber qual é a lei que o professor Pedro e a professora Michele seguiram para nos brindar com tão brilhante apresentação. Então, é fantástico. A gente já tem dito isso há muito tempo, que a educação de Joinville ela já é uma joia e ela vem sendo lapidada. E aqui mais um prismazinho apareceu ali de brilho, com todo esse trabalho que vem sendo feito nas escolas, com música, com dança. Então, um trabalho extraordinário. E isso é muito devido ao trabalho de todos os servidores. Todos os servidores da Prefeitura contribuem para que essa joia continue brilhando. Em nome do prefeito, queria trazer a mensagem aqui importante, que fala um pouco do Ipreville, desse momento aqui de estar homenageando vocês, mas trazer também uma mensagem de responsabilidade com o que o governo vem fazendo, da forma como vem atuando. A gente passou por uma reforma, foi realizada uma reforma, e a gente tem demonstrado, aí, através dos números, que o Ipreville é extremamente seguro, saudável e financeiramente compatível com as necessidades de futuro que ele tem.
existe déficit, mas o déficit está sendo sempre equacionado e sempre cumprido as metas desse déficit. A gente fechou esse ano, como a Cleusa já comentou, com 25 milhões de superávit. E mais importante, né, essa gestão ela tem um compromisso com aquilo que é certo, né? E aí, em nome do secretário Badi, aqui também trazer o agradecimento à equipe da Fazenda, que tem feito um esforço para, primeiro, não atrasar nenhuma contribuição patronal. Nenhuma. Todas as contribuições patronais do período dessa gestão estão rigorosamente pagas em dia. E também vencer todos os parcelamentos de gestões anteriores. No ano que vem, nós encerramos o último parcelamento. E só para vocês terem uma ideia do montante, de 21 para cá, foram quase 350 milhões de reais desses parcelamentos antigos que foram pagos. E não há nenhum parcelamento mais a ser feito. Todas as contribuições estão realizadas rigorosamente em dia. Então, esse compromisso da gestão de fazer o que é certo e garantir a vocês essa segurança para que vocês possam usufruir do direito conquistado com tantos anos de serviço público. Falar também que, em outra frente, nós também estamos atuando na recomposição dos quadros dos servidores. Isso é uma coisa que a gente vem fazendo. Essa gestão já realizou 4 concursos e também utilizou de um concurso da Guarda Municipal antigo e trouxe servidores para dentro. Nós já estamos atingindo, vamos atingir agora, mês que vem, o nível de servidores efetivos que nós tínhamos em 2015, porque desde lá o número de servidores efetivos vinha caindo. Isso é fato. E a gente vai recuperar isso. A gente deve fechar o ano com 11 mil servidores efetivos no quadro. Vai ser o maior número em 10 anos. Então, a gente nunca teve um quadro de servidores efetivos, pelo menos no histórico recente que nós temos. Então, e existe essa preocupação também. Olha, nós temos servidores aposentando, saindo, indo curtir o seu direito à aposentadoria, nós precisamos recompor o quadro, porque a cidade está crescendo. E isso é um compromisso também da gestão, seguindo sempre os cuidados com a lei de responsabilidade fiscal, para que a gente não seja surpreendido mais à frente. Então, tudo está sendo muito bem planejado e muito bem projetado. Eu queria aproveitar também e aí falar como joinvilense, né? Alguém que vive nessa cidade há pouco mais de 48 anos, do meu orgulho de ser joinvilense, de viver nessa cidade, e dizer que todos vocês, de alguma forma, contribuíram para que eu me sentisse feliz na minha cidade. Como eu me sinto bem em viver em Joinville, como eu sinto orgulho de ser joinvilense. E, às vezes, a gente não tem noção, né? Enquanto servidor ou enquanto joinvilense mesmo, de reconhecer isso e de saber. Quando a gente vem para dentro, a gente percebe, né? Cada um de vocês, no seu trabalho, não importa qual atividade, contribuiu um pouquinho mais para que o joinvilense se sentisse mais orgulhoso e feliz da cidade que eles vivem. E eu espero que os novos que estão chegando, e a gente que ainda tem um tempo por aqui, que a gente possa ajudar para que vocês continuem também, nesse período, se sentindo muito felizes com a cidade de Joinville. Gente, muito obrigado, parabéns a todos, um excelente dia. Obrigado. Vamos acompanhar agora as palestras que fazem parte do seminário, e a primeira delas é Escolhas Inteligentes para um Hoje e Amanhã Tranquilos. Previdência ao seu alcance, com a palestrante Vanessa Dauinha Rachadel. Vanessa é founder e co-CEO da Levalen Consultoria Especializada, palestrante e especialista em estratégias de fomento, educação previdenciária e comercialização de coberturas de risco para entidades fechadas de previdência. Possui mais de 20 anos de experiência no setor, com forte atuação em inovação digital, sucesso do cliente e estruturação de operações com foco em crescimento sustentável. Vencedora do Prêmio ABRAP de Sustentabilidade pela Quanta Previdência e coautora do livro Se Der Medo, Vai Com Medo Mesmo. É referência nacional no desenvolvimento de estratégias que fortalecem o relacionamento com participantes e ampliam o acesso à previdência privada de forma prática e encantadora. Senhoras e senhores, com vocês, Vanessa Dauinha Rachadel. Bom dia. Bom, primeiro, antes de tudo, eu quero parabenizar os homenageados. Eu não sou de Joinville, mas tenho
alguns parentes aqui, também tenho alguns que já foram homenageados na área da educação. Então, quero estender também os meus votos de parabéns e aí nessa nova jornada. Como citado, me chamo Vanessa, quero agradecer aqui ao IPREVILE, CAPESESP e a todos vocês por estarem conosco aqui nesse dia chuvoso, mas para falar de um tema muito gostoso, um tema que de fato vai trazer para nós bastante reflexão, que é educação financeira e previdenciária. Muitos de vocês estão iniciando a jornada da aposentadoria, muitos ainda não iniciaram, e existe um momento de reflexão que ele é, de fato, fundamental. E para isso, eu quero que vocês olhem para esse desenho, para essa imagem e pensem no tempo. O tempo ele é muito precioso. Talvez vocês reflitam que há 5 anos atrás vocês tinham uma jornada diferente, talvez mais leve, talvez mais pesada. Mas e o que vocês fizeram nos últimos 5 anos? Às vezes passa num piscar de olhos. E a gente nem se dá conta que está próximo da aposentadoria, ou que daqui a pouco nasceu um filho, nasceu um neto. E aí a reflexão é: precisamos usar o tempo a nosso favor. Ele faz toda a diferença na jornada da vida. E quando a gente fala de jornada, eu trago aqui que o meu propósito de vida é ajudar as pessoas. É lógico que eu trabalho com isso há mais de 18 anos, mas eu já estive em muitas consultorias para falar de futuro, para falar de aposentadoria, para falar de cuidado. E tenho orgulho de dizer que foram mais de 20 mil vidas impactadas de alguma forma. O meu propósito é trabalhar com educação. Educação financeira, educação previdenciária, educação para a vida. E sei que muitos aqui são professores aposentados e sabem bem como é que é essa rotina, mas, de fato, é um grande privilégio saber que nós fazemos a diferença de alguma forma na vida dessas pessoas. E trazendo um pouco mais aqui sobre essa nossa jornada, eu quero que vocês reflitam sobre essa frase, essa pergunta. Se você chegasse à aposentadoria e descobrisse que não dá para viver com tranquilidade, o que vocês fariam? Talvez seja tarde, talvez não. Por isso o tempo é tão importante nessa jornada. E a gente precisa entender que a gente está vivendo cada vez mais. Em 2021, já existiam mais de 600 mil pessoas que ultrapassaram os 100 anos. Imaginem vocês ultrapassando. Como vai ser a vida? Como vai ser a mobilidade? Por isso que é tão importante a gente cuidar da jornada. E a gente vai falar que o cuidado ele não é só financeiro, mas isso dá, de fato, muita tranquilidade. Em 2023, a expectativa de vida aqui era de 77 anos. A previsão de expectativa de vida lá em 2060 é 81 anos, mas isso não quer dizer que ela não possa ser maior com todos os avanços que a gente observa na medicina, no cuidado com a saúde. E aí, o que a gente vai fazer se a gente viver muito? Lá em 2070, provavelmente nós seremos quase um país com uma geração com mais idade. Não gosto de usar a palavra idoso. Ela traz um sentimento de, sei lá, não significa tudo que uma pessoa viveu na minha concepção. Mas nós teremos aí praticamente metade da população de pessoas com mais de 60, de 70 anos. É o que a gente fala hoje já da geração prateada. Que é a geração, sim, que está chegando, ao meu ver, na melhor idade, que é onde a gente quer aproveitar muita coisa. Mas será que a gente consegue?
esse ganhar de anos de vida que vem acontecendo, ele precisa ser bom, ao nosso ver. Mas ele pode não ser bom. Porque se eu viver muito mais e depender de remédios ou algo do tipo, médicos, pode não ser tão bom. E por isso que a gente fala do tempo para ser utilizado ao nosso favor. Já comentei qualidade de vida, saúde mental, saúde física. Tudo isso é importante nessa jornada. E, para a gente poder refletir um pouquinho mais, eu quero que vocês imaginem, quem tiver menos que 70 anos, quem já tiver 70 é um privilegiado. Mas como vocês se imaginam aos 70 anos? Bem de saúde, viajando, estando com a família? Gostei aí, vindo no seminário. E o dia a dia? Será que é como vocês sonharam lá nos 40, 50, 60 anos? Talvez pode ser melhor. Talvez pode ser um pouco diferente do que vocês esperavam. E o fato é que esse dado do IBGE, ele diz que apenas 1% dos aposentados no Brasil conseguem se manter com a sua aposentadoria. O restante está lá, sobrevive de caridade, precisa complementar com outro trabalho. Então, hoje a gente já vê muitas pessoas trabalhando. E sim, eles trazem aí muito conhecimento. E a gente também tem os que dependem de parentes. Para ajudar no aluguel, nos exames, na medicação, nas atividades. Vocês já pararam para pensar se vocês fazem ou farão parte desse 1%? Gostei de ver, já tem gente aqui que pensou. E por que eu digo isso? Porque a gente observa que a Previdência ela vem mudando. As regras vêm mudando da Previdência oficial. Isso não é, e eu nem vou entrar nesse assunto, mas isso não é novidade. Existem uma série de fatores. O fato é, eu não posso controlar isso. Não depende exclusivamente de mim todas essas regras que acontecem. E aí, eu trouxe aqui na tela seguinte um exemplo bem rápido do quanto já mudou desde 2003. Vocês com certeza foram impactados por isso. Mas vocês têm uma instituição sólida que administra muito bem os recursos, que é o IPREVILE. E pensando nisso, o que a gente pode falar? Será que eu dependo só disso ou eu vou pensar no meu futuro de modo diferente? Tá aí alguns dos fatores que impactam quando a gente começa ou inicia a aposentadoria. Muitas vezes aquela gratificação que eu tinha eu não vou ter mais. Alguns benefícios. E isso faz com que a nossa renda ela encolha. Além disso, quando a gente observa aqui a entrada da aposentadoria, a gente vê o quê? Gente, é uma realidade, aumento com despesas médicas. Existem estudos que dizem que é entre R$300 a R$1.500 por mês a mais o investimento com saúde. E a gente precisa se preparar para esse momento. E é por isso que o IPREVILE, ele traz aqui a parceria com a CAPESESP. A CAPESESP é uma entidade fechada de previdência complementar. Ou seja, ela está aqui para apoiar essa aposentadoria. E aí talvez vocês me perguntem, Vanessa, mas o que é a CAPESESP? Se eu falasse aqui para vocês um nome de um banco, vocês talvez lembrariam ou conheceriam. Eles também oferecem previdência. A diferença é que aqui não existe a finalidade lucrativa como existe nos bancos, nas seguradoras, que têm aí taxas muito altas. E o que a CAPESESP pode fazer por vocês, pelos conhecidos, pelos amigos? Aí é uma jornada. É uma jornada que,
quando a gente vai lá e faz todo o processo de entender o quanto eu vou receber, eu tenho aqui o que eu preciso a mais para viver da forma que eu quero. Então é uma parceria, juntos para cuidar do seu futuro. E quando a gente traz, essa é uma pergunta que eu quero que vocês façam. Será que vocês já pararam para pensar nisso? A minha renda vai ser suficiente? Como que eu estou poupando? Será que eu tenho um fundo de investimento, uma aplicação numa instituição financeira para uma emergência urgente? Será que eu estou poupando para o meu futuro? O que eu estou fazendo na minha jornada? Porque sim, hoje a gente consegue ver estudos em que grande parte das separações entre casais se dá por motivos financeiros. Mas aqui não vai ser um problema, né? Então a previdência complementar, ela chega para quê? Para complementar exatamente a aposentadoria oficial de vocês. Para vocês começarem a investir um dinheiro que vocês vão usufruir lá na frente. Mas existem alguns outros benefícios que é a segurança do presente e a segurança do futuro. De que forma? Então vamos dar uma olhadinha aqui. A gente costuma falar que a previdência, ela é importante independente da idade. Você pode estar no início da carreira, no meio, próximo do fim, porque você não precisa se aposentar pela previdência oficial e se aposentar pela previdência privada. Você pode seguir contribuindo, você pode receber mais para frente, você pode fazer aportes, receber uma herança, enfim, um recurso, você pode colocar também na sua previdência. E você vai escolher a forma que você quer receber. Então, a gente entende que é um parceiro tanto do jovem servidor, como também da pessoa que já está ao longo da jornada, porque a gente não sabe o que vai vir pela frente. Então, essa preparação ela é fundamental. E aí, fica a dica. Olhem para isso, simulem. No final aqui eu vou deixar QR Code. A gente tem também a Adriana da Capesesp, que está ali no cafezinho, daqui a pouco vai estar aqui conosco, justamente para poder apoiar, tirar dúvidas, fazer simulações. E existe também um time lá na Capesesp, que vai poder apoiar todos vocês. Mas eu quero dizer que tem uma novidade muito legal, porque nós estamos falando com centenas de pessoas aqui. Mas você sabia que você também pode cuidar e oferecer esse benefício para os seus familiares até o 4º grau. Então, se os seus filhos, netos, irmãos quiserem ter uma previdência complementar a baixo custo, ou seja, uma taxa só para manter, eles também podem. Então, chegou também aí o Plano Família. E é legal, porque eu vou mostrar para vocês aqui qual é o impacto. O impacto de você cuidar e oferecer. Não necessariamente você precise contribuir. Essa pessoa pode contribuir por si só. Já pensaram num presente de Dia das Crianças para o netinho? Para o filho? Para o sobrinho? O início de uma jornada lá para o futuro? Vocês podem indicar muitas pessoas para que tenham o mesmo benefício. E aí, só para tangibilizar, eu trouxe aqui uma simulação considerando uma contribuição de R$60. Vamos imaginar que é uma criança que acabou de nascer, com 1 aninho, contribuindo R$60 até os seus 65 anos. Essa criança vai ter aí aproximadamente 3 milhões de reais. Isso é a diferença do tempo. Quanto mais tempo eu poupo, menos eu preciso tirar do meu bolso. E aí, nessa simulação, eu trouxe aqui um jovem de 16 anos. Os mesmos R$60. Lógico que ele vai ser reajustado pela inflação ano a ano, mas aqui, ó,
esse jovem de 16 anos, poupando lá R$60, ele vai ter 795 mil para sua aposentadoria. Agora, se nós pegarmos uma pessoa, um adulto, com 45 anos, poupando os mesmos R$60, ele vai ter 43 mil nos seus 65 anos. Essa é a diferença do tempo a nosso favor. Mas eu trouxe uma outra simulação. Se a gente pegar o mesmo adulto, poupando R$150, olha como já muda. Ele sai lá de 203 mil com 30 anos para 509 mil, que já dá uma aposentadoria muito boa. Quem está lá aos 45 anos já daria 107 mil. Mas, Vanessa, isso não é suficiente. Aí você pode utilizar também outras estratégias a seu favor. Qual estratégia? Aquele dinheirinho que sobrou lá, R$30, R$20, contribuição extra. No longo prazo, isso faz muita diferença. E por que eu trouxe esses números aqui para vocês? Para a gente entender que quando a gente fala de previdência complementar, assim como o IPREVILE, nós estamos entregando o nosso propósito, que é cuidar do futuro de cada um de vocês. É ajudar cada um de vocês nessa jornada para que quando vocês iniciarem uma aposentadoria complementar, vocês possam ter ainda mais tranquilidade. Vocês possam contar com o IPREVILE e vocês possam contar também com a CAPESESP. E nesse sentido, eu quero ainda trazer uma outra novidade, que vocês podem tanto cuidar do hoje. E como que a gente cuida do hoje? Vocês já pararam para pensar se acontecer alguma coisa no meio do caminho? Não dá para bater na madeira agora, mas e se acontecer uma invalidez total e permanente? E se eu precisar de uma cuidadora? Será que o meu benefício vai ser suficiente? Se eu precisar ir para uma casa de repouso? Às vezes parece cruel falar assim, mas é a realidade. Há 20 anos eu trabalho com previdência complementar. E eu já vi muita coisa. Então, a gente consegue cuidar, sim, do hoje, trazendo o que a gente chama de cobertura de risco, risco de travessia, até chegar na aposentadoria. E aí eu vou trazer algumas simulações na sequência, mas tanto para invalidez total e permanente, como para o seu familiar, na sua perda. Então, se você tem filho pequeno ou algo assim e quer deixar algo, ou para o marido, ou para o irmão, ou para um familiar, pai e mãe, também existe essa possibilidade. Então, a gente consegue proteger o futuro, a aposentadoria e o presente com algo que possa acontecer. Vou trazer aqui para vocês um vídeo, e esse vídeo mexe muito comigo, que é um exemplo do que acontece no dia a dia e a gente não se dá conta. Ia trabalhar de moto todos os dias, estava trânsito e na faixa da direita estava livre. Acelerei e mudei de faixa. Quando eu mudei de faixa, tinha um ônibus parado. Eu bati no ônibus, eu estava a uns 60 por hora. Lembro de ser jogado, eu estava no meio da avenida, tentei levantar, não consegui e comecei a sentir muita dor, mas muita dor. Aí eu senti que tinha acontecido alguma coisa mais grave. Fiquei dias em coma. Depois eu acordei mais definitivo, ainda muito tonto, e veio o médico e falou que eu tinha fraturado muito minha perna, tinha perdido muito sangue, que tinha sido necessário amputar minha perna direita. A hora que ele falou isso, para mim não foi fácil digerir essa informação. E a empresa entrou em contato e falou que eu tinha direito a esse seguro. É um seguro de vida e de acidentes. Ninguém espera que aconteça isso e que você corte a sua renda. Foi virando uma bola as contas. Eu olhava e dava mais desespero ainda. Mas eu sabia, por outro lado, eu tinha o conforto de saber: vai ter um seguro que vai me ajudar. Quando eu recebi esse seguro, eu consegui quitar essas contas. Para mim foi um alívio muito grande nesse processo. A gente para ver como a nossa vida é frágil. E mesmo que, no meu caso não foi, mas mesmo que eu tivesse falecido,
seria importante que minha família tivesse, fundamental na verdade, que tivesse essa ajuda que o seguro me trouxe. Então, para mim, eu digo para todo mundo, precisa. Quando a gente olha para isso, a gente vê que isso é a realidade. Eu, não na mesma situação, tive o meu marido que também se acidentou, com 37 anos. Mais ou menos, não lembro direitinho. E foi um acidente bobo também de moto. Hoje ele tem 3 pinos no braço e não consegue ter a mesma locomoção que ele tinha. Ele não precisou do seguro, mas em vários momentos a gente se perguntou: e se você não pudesse mais trabalhar? Porque a renda dele também é importante em casa. Nos meus 20 anos de previdência complementar, eu pude conversar com muita gente, começar o planejamento previdenciário e começar também a parte de seguro. E particularmente tem um caso que mexe muito comigo, que foi uma senhora que o marido era médico e ele contratou a previdência, lá em Lages. E depois de 1 ano e pouco, ele veio a falecer. Ela não trabalhava e tinha 2 filhos. Eu lembro o dia que me ligaram da agência de Lages, porque eu não morava lá, mas eu tinha ido visitá-lo, que essa senhora queria falar comigo para agradecer quem tinha oferecido esse seguro, porque tudo estava entrando em inventário e ela não tinha como se manter e pagar a escola dos filhos. E a previdência não entra em inventário. Esse foi um dos dias que eu chorei de 2 formas. Uma, por saber que eu tenho um propósito que é muito maior do que simplesmente oferecer, mas é fazer a diferença na vida das pessoas. E agradecer a Deus por poder fazer isso. E o outro foi pelaquela perda. Toda vez que eu falo isso, eu chego a me emocionar. Porque eu vejo isso todos os dias. Eu trabalhei por 18 anos dentro de uma empresa de previdência. E muitas pessoas eu vi se aposentarem felizes. Muitas eu vi não conseguirem. E muitas eu vi receberem uma invalidez, uma pensão por invalidez. E é por isso que eu quero trazer esse recado para vocês. Cuidem do presente e do futuro. E o grande privilégio é que vocês têm essa oportunidade de proteger quem vocês amam. E se hoje vocês não se amam como figura principal, se amem. Mas também a gente sabe que tem outras pessoas. Eu tenho meus filhos, tenho marido, mas o que eu quero dizer é que ter um seguro, ele não é só responsabilidade. Ele é cuidado com quem a gente ama. E aí aqui, só para vocês terem uma ideia do quanto às vezes um pequeno valor faz diferença. Vocês viram lá, R$60 faz muita diferença no longo do tempo. Se eu quiser contratar um seguro, aqui tem 2 exemplos. Com R$15 eu tenho um capital aí aproximadamente 250 mil. Que sim, no caso de um imprevisto, ajuda aí muito. É claro que todos podem fazer a simulação e, de novo, esses benefícios vocês podem ter porque vocês estão dentro do IPREVILE e os seus familiares. Então, se um familiar também não começou ou não pensou no seu planejamento, talvez um legado seu seja passar essa mensagem adiante do que pode acontecer. E é por isso que nós estamos nessa jornada com vocês. Tanto o IPREVILE quanto a CAPESESP. E eu costumo dizer que decisões conscientes hoje, pensando realmente no que pode acontecer, vocês conseguem fazer um planejamento estruturado. Quem vocês amam consegue fazer um planejamento estruturado. E, claro, uma liberdade financeira amanhã, mas hoje também no caso de algum imprevisto.
E aí, para a gente trazer aqui um recado final para vocês, eu quero que vocês pensem verdadeiramente como vocês estão preparados para o futuro. E o futuro pode ser amanhã, pode ser daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos. Ele está logo ali. E vocês têm todos esses contatos aqui à disposição de vocês para poder apoiar, para poder tirar dúvidas, para poder consultar e para poder contratar. Esses 2 QR Codes aqui, ó, traz tanto para simular quem está no Ipreville, e aí tem quem pode receber ali a coparticipação. Existem as regras, que não é o objetivo falar aqui, mas vocês podem fazer todo o processo e entender como funciona, bem como para os familiares de vocês. E para a gente finalizar, eu quero deixar uma mensagem para vocês. A escolha é nossa. A escolha é sua. E cuidar do futuro também é sua decisão hoje. 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos fazem toda a diferença nessa jornada. E eu desejo que todos vocês tenham, sim, uma jornada linda e inspiradora. Todos estão apreensivos? Tantas informações. Mas existe uma notícia boa. Ainda há tempo. Cada um de vocês tem tempo. Estão aqui num dia de comemoração, mas também um dia de cuidado, um dia de reflexão, e o seminário quer trazer sempre isso para vocês. Que vocês tenham cada vez mais a possibilidade de cuidar do seu futuro, mas também de cuidar do seu presente. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui, por me escutarem, mas também quero de novo parabenizar a todos por essa jornada que vocês estão fazendo, que ela é admirável. E eu fiquei muito feliz ao chegar aqui e ver todo o movimento de recebimento dos prêmios do reconhecimento e também de poder estar aqui comemorando com vocês esse dia que é tão feliz e falando de todo o cuidado. Nós queremos agradecer muito, espero que tudo que a gente conversou aqui, tudo que a gente conseguiu explanar, faça a diferença na jornada da vida de vocês. E, acima de tudo, desejo muita saúde e depois muita prosperidade para vocês. Muito obrigada. Vamos para a segunda palestra desta manhã com o tema Gestão da Felicidade e Resolução de Conflitos, com o professor Kleber Fabiano. Kleber é graduado em Letras, mestre e doutor em Educação, é escritor, diretor e editor da Fatum Educação e Editora, professor nos cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de Letras e Pedagogia, ministra cursos, palestras e consultorias em várias cidades do Brasil, presidente da Academia Brasileira de Contadores de Histórias, a ABCH, ganhador do Prêmio Baobá em 2022 por fortalecer a arte da narração oral no Brasil e do Prêmio Cátedra Unesco de Leitura em 2023. Participou como conferencista e palestrante em congressos internacionais na Colômbia, Argentina, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Chile, Bolívia, Cuba, México, Portugal, Itália, Irã e Alemanha. Senhoras e senhores, com vocês o palestrante Kleber Fabiano. Bom dia! Eu pensei que ela ia me dar o prêmio quando eu passasse ali, tipo, se eu pegar o prêmio. Se eu conseguir essa bolsa, o prêmio é meu? Também. A gente divide. Tudo bom, gente?
Tudo certinho? Parabéns, que festa linda, né? Que coisa maravilhosa. E que boas reflexões, né? Que a Vanessa nos trouxe. Eu fiquei aqui pensando, ai meu Deus, gente. Comecei a imaginar, muitas coisas já fui imaginando, né? E quando a gente fala de gestão da felicidade, resolução de conflitos, eu quero dizer que eu sou joinvilense. Isso para mim é muito importante estar aqui nesse palco de Joinville, porque eu nasci nessa cidade, eu não moro mais aqui, mas eu nasci nessa cidade. E dizem que santo de casa não faz milagre, mas em Joinville faz, porque eu vim 3 vezes fazer a abertura da Feira do Livro de Joinville e agora aqui com vocês no Ipreville, então tem ditados que não funcionam muito bem. Nessa cidade, santo de casa faz muito milagre. Então, muito obrigado pelo convite, vocês do Ipreville, né? Fico extremamente feliz. A gente está falando de leituras, né? De leituras de mundo, de visões de mundo. Eu acordei esses dias no hotel, semana passada, e falei assim, bom dia! Aí a senhora falou, bom dia. Eu fiquei quieto, eu fiquei mais tímido, passou uma outra senhora que atendia no café, eu falei, bom dia, mais tímido. Eu falei, bom dia. Ela disse, bom dia, seja bem-vindo. O café está fresquinho, tem cuca de banana. Você já ouviu falar de chineque? Aí eu pensei, qual das duas preparou meu café da manhã? Será que foi a primeira ou a segunda? Tomara que tenha sido a segunda, né? A primeira deve ter feito assim, esse maldito desse turista. Mas não gera leitura. Olha como nós somos indicativos de leitura, né? Aí eu fico pensando, hoje a pessoa diz assim, bom dia, a gente diz para alguém, a pessoa diz, bom dia. Aí eu pergunto, como é que está a vida? A pessoa diz, levando. Em língua portuguesa, é claro, quem leva alguém ou leva alguma coisa. Você pode levar pedrada, você pode levar paulada, você pode levar um casamento ruim, você pode levar uma aposentadoria que só agora chegou, ficou esperando, né? Mas você pode levar coisas, às vezes, nem sempre desejáveis, porque quem leva alguém ou leva alguma coisa. Eu digo, bom dia, eu pergunto, como é que está a vida? A pessoa diz, ó meu pai, joinvilense nato, na luta. Essa pessoa que diz na luta, qual é a leitura que eu faço? Quem está na luta está na guerra. Na guerra tem 2 fatores, ou você mata ou morre. Morrer ninguém quer. A pessoa sai de casa para quê? Assim. Primeiro que errar, coitado, né? Como eu trabalho muito com educação, porque eu sou professor, eu brinco com os professores nas palestras e digo assim, a pessoa vai matar ela sai assim já. O Mateus vai sentar, o Mateus tem formiga na cadeira. A pessoa sai de casa para matar. Meu pai era assim, Kleber, vamos, amarra o sapato. Vamos lá, com essa mochila. Não, limpa esse nariz. E eu ficava assim, eu era criança, ficava assim, né? Aí eu fiquei pensando, quando a Vanessa estava falando, eu falei, realmente, gente, ainda bem que tem saúde mental, é uma coisa muito importante, né? A gente passa a vida... Eu pergunto, bom dia, como é que está a vida? A pessoa diz, como Deus quer. Aí o fofoqueiro fica tentando imaginar como que Deus quer a vida daquela pessoa, né? Tipo, como que ela quer. Bom dia, como é que está a vida? A pessoa diz, excelente. A outra fofoqueira diz também, com quem casou, querida? Só pode estar excelente, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso gera índices de leitura, né? O que é ler? Ler é atribuir sentido, significado. O que a Vanessa falou aqui foi um sentido que a gente dá para a nossa vida, os significados. Hoje, ver vocês recebendo os prêmios, que eu estava lá atrás só observando, e alguns amigos recebendo aqui, eu fiquei pensando, gente, qual é o sentido, né? Quando a gente para receber um prêmio e celebrar como hoje, a gente percebe assim, qual o significado, como valeu a pena, quão gratificante foi tudo que eu fiz. Né? São momentos como esse que fazem a gente realmente ter sentido, ter significado. Principalmente uma população brasileira que tem uma autoestima muito baixa. Vou provar. Né? No começo a pessoa está na sala de alguém, assim, numa conversa, no trabalho, chega alguém e a pessoa diz... Como é que você vai traduzir isso? Ah, eu gostei. Aí a outra olha e fala assim, blusa nova. Hoje deve ter acontecido aqui, a pessoa veio bonita para receber prêmio, amiga, né? Guria, bem joinvilense, blusa nova. Aí a pessoa fala assim, ai, capaz, guria, imagina, é nova, mas comprei na loja da Tere 10 por 10. 10 de 10ão. Quem perguntou o preço, ô pobre? Ninguém perguntou o preço. Por que a gente diz o preço? Porque a gente não quer ser arrogante, a gente não quer ser, não é verdade? Aí a pessoa passa um tempo, vai acontecer isso ano que vem, vai acontecer. Eu tenho uma evidência. A pessoa encontra amigo, vamos lá. Aí outro fala, que foi, guria? Carro novo.
Aí outra, ai, guria, vou dizer, o carro é novo, mas ó, deixei um rim para comprar esse carro. Olha, gente, você é aposentado pelo Preville. Se Deus escuta isso e pensa, pois então me dá o rim? Eu não falo isso, eu falo, comprei sim, sou aposentado, graças a Deus. Eu apontei a fitinha vermelha e tudo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não percebe como a gente deixa um discurso para o outro ler quem nós somos. Né? A gente não percebe esse discurso. Eu vou visitar alguém em Joinville, por exemplo, daqui 10 dias. Vou visitar minha tia. Sábado, vou marcar o dia. Já aviso antes que eu vou visitá-la sábado de manhã, às 10 horas. Para ela ter tempo. Eu chego, ela diz assim, oi filho, tu veio, querido? Ai, a tia está tão contente, meu Deus. Olha quem chegou, o Clebinho, vem cá. Entra, querido, entra. Qual é a frase que vem depois? Qual? Só não repara a bagunça. Poxa, minha tia, eu avisei que eu vou na casa dela. A bandida não teve tempo, nem a peste não foi, pegou uma vassoura para varrer a casa. Não comprou um aspirador nas Casas Bahia para poder, pelo menos, né? Nada. Ela me disse que a casa está bagunçada. Eu sou minimamente inteligente. Em língua portuguesa, tem uma frase importante aqui. Não repare a bagunça. Ora, é um verbo no imperativo negativo. Não repare a bagunça. Qual é a premissa? Repare a bagunça. Para poder negar, tem que afirmar. Né? Repare a bagunça. Qual é a premissa em repare a bagunça? Tem bagunça. Encontre-a. Depois, não repare-a. Olha que inferno para a mente da gente. Então a gente fica assim, oi tia, tudo bem? Ai meu Deus, onde está bagunça? Onde está bagunça? Ah, não posso reparar. Né? Aí você vai, fica um final de semana inteiro, foi uma delícia, todo mundo riu, se divertiu, contou segredo, contou piada, maravilhoso. Aí vou me despedir, ela fala assim, tchau filho, ai querido, obrigado por ter vindo, ai que saudade eu estava de ti, nego, ai meu Deus querido, lindo da tia, olha a tia vai dizer, foi tão bom, só desculpa qualquer coisa. Aí eu fico pensando, o que será que eu tenho que, qual é qualquer coisa que eu tenho que desculpar? Eu pensei, será que foi na hora que eu falei que eu não pedi a bênção, será que... Aí eu penso, não, tia, Deus perdoe tudo, a senhora. Ela, como assim? A tia disse para eu perdoar qualquer coisa. Então já estou pedindo para Deus, perdoe tudo, seja lá o que for, como eu não sei o que é. Mas por que a gente pede perdão por uma coisa que não fez? Desculpa qualquer coisa. Eu nem sei o que poderia ser, mas para garantir eu já peço desculpas. Percebam como o brasileiro é engraçado, a gente já entra dizendo que a casa é uma bagunça, e a gente sai dizendo que fez alguma coisa errada ainda para a pessoa ficar pensando assim, né? Nossa, o que será que eu fiz errado? Eu vou assim pensando, o que será que eu fiz errado? Estou brincando, mas para dizer uma coisa muito séria, né? Quando a gente fala de gestão da felicidade, não existe a felicidade maravilhosa, mas existem pequenos momentos como hoje em que a gente celebra a felicidade. E a felicidade está nos discursos. O que nós deixamos de discurso? Minha avó não está mais aqui, faz anos já que a minha avó não está, mas eu sou o discurso dela, aquilo que ela me deixou de discurso, né? Aquilo que ela conseguiu, de alguma maneira, falar comigo, representar comigo. Nós somos discursos que ficam, ecoam. Né? Hoje, quantos discursos ficaram nesse teatro aqui? Quanta coisa que nós levamos do que nós somos, que nos constitui, faz parte do que nós somos. Por exemplo, muitas vezes a gente fala assim, eu que trabalho com educação, com formação de professores, muitas vezes eu falo assim, por exemplo, o ditado popular é lindo, ele é maravilhoso, o ditado popular. Eu falei um deles, inclusive, santo de casa não faz milagre. Já pensou se eu acreditasse nisso? E quando o Preville falasse assim, Kleber, a gente quer te convidar para uma palestra, eu pensasse assim, santo de casa não faz milagre, eu não vou cair nessa cilada. Vou dizer não porque eu sou daí, o que eu vou fazer se eu sou daí? Percebe? Aí diz assim, filho de peixe, peixinho é. A fruta nunca é longe do pé. A professora começa a falar, quem é o Mateus? Que eu estou vendo aqui o sobrenome que eu conheço. Que aqui já virei só sobrenome alemão, né? Eu estava escutando lá atrás. Eu falei, gente, se eu fosse o mestre de cerimônia, como que ele faz para pronunciar, né? Von Miller, e é lindo, mas eu não conseguiria falar todos. Olha que eu estudo alemão, mas eu realmente estou no nível 2 sempre. Eu não passo do 3 nunca, faz um tempo que eu não passo. A professora disse, mas você não é de Joinville? Eu falei, sou, meu amor, mas essa língua aí que é do Join, não tem como falar, isso é muito difícil, né? E aí o que acontece? Esses ditados são discursos, restos arqueológicos de discursos do que nós já fomos. Talvez não valem mais. Mas a escola, às vezes, por exemplo, ensina para nós, a família, que isso é sagrado, que é a sabedoria do povo, né? Dize-me com quem anda, dir-te-ei quem és. Gente, eu ando com cada um. Melhor nem falar sobre isso.
Meu pai até hoje se pergunta como é que eu dei certo. Mas a pessoa diz assim, olha, a fruta nunca é longe do pé, né? Filho de peixe, peixinho é. Eu, por exemplo, amo meu pai, mas essa fruta aqui caiu longe do pé faz tempo. Caiu, amadureceu, foi embora, atravessou a valeta, foi para o outro lado do oceano, voltou. Porque, senão a gente diz assim, a professora diz, Mateus, eu sei bem quem é o Mateus von Schmidt. Você não é irmão do Zaqueu von Schmidt? Conheço bem a família. Aí ela pensa, a fruta não cai longe do pé. Ela pensa, filho de peixe, peixinho é. Casa de espeto, ferreiro de pau. Aí ela começa a fazer uma série de variações que vão fazendo o quê? Colocando a gente num lugar que às vezes não é o nosso, né? Que não é o que a gente tem. Eu perguntei para as crianças uma vez que eu fui visitar uma escola num projeto, e eles estavam estudando folclore. Eu falei assim, meu garoto, tudo bem? Ele falou, tudo. Eu falei, o que vocês estão estudando? Um monte de coisa. Eu falei, sim, mas assim, nesse momento, a gente está estudando folclore. Eu falei, o que é folclore? Folklore é conhecimento do povo, coisas inteligentes. Aí o outro falou assim, e coisa bem velha também. Eu falei, por que coisa velha? A professora trouxe um ferro que não liga na tomada, que põe negócio preto dentro e suja todas as coisas. Ela disse que é bem legal. A gente ficou, como que pode ser legal? Só na cabeça da prof aquilo é bonito, que é uma memória afetiva da prof, aquele ferro maldito de que sujava toda a roupa, né? Então, só na cabeça, percebam que o folclore no Brasil é coisa, né, passada. Então a criança acha que é coisa antiga, ela não tem. Aí eu falei para ele assim, e o que vocês estão vendo? Vem na nossa sala para tu ver. Eu fui lá ver. Aí a professora escreveu assim no mural, colocou várias frases, colocou assim, sabedoria do povo, provérbios. Aí ela colocou assim, um deles, quem não tem cão, caça com gato. Aí o garoto leu, eu falei para ele ler, lê para mim. Ele falou, quem não tem cão, caça com o gato. Eu falei, o que significa? O gato e o cachorro, entendeu? Eu falei, mas o que é? É assim, quem não tem cão, caça com gato. Aí eu falei, mas como que é essa? Me explica. Tipo assim, se não tem o cachorro, né? O cachorro morreu, por exemplo. Daí tu vai lá e caça com gato. Eu falei, mas como? O meu cachorro é desse tamanho, o Thor. Faz, se vem um bandido, faz. E eu tenho um gatinho que é o Chiminho. Morreu o Thor. Eu digo, vai lá, Chiminho, o bandido tá entrando. Falei, quem não tem cão, caça com gato. Aí ele, nada a ver, né? Eu falei, eu acho que não também, bem maluco esse negócio. Gente, quem não tem cão, caçar com gato, desculpa, mas caçar com gato não depende, só se for um rato. Mas se for um bandido, por exemplo, um cão farejador do aeroporto, não vai rolar. Mas a gente não aprende que isso é sabedoria, e é sabedoria. Vale por um determinado momento, mas talvez não valha para esse nosso momento, né? Porque a gente está vivendo agora. Senão, tudo que cria também vai ser assim. Mateus, a professora diz na sala de aula, devolve a borracha. Professora, eu achei. Mesmo assim, devolve. Prof, achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Olha, ele criou um ditado. Não é verdade? A pessoa diz assim, não sei não, amiga. Olha, não sei. Depois que ela se aposentou lá pelo Previla, ficou bem diferente. Vou dizer uma coisa. Onde tem fumaça, minha filha, há fogo. Tem tanta coisa que, por exemplo, eu moro sozinho lá em Curitiba, tem um fogãozinho daqueles de, como é que chama? De elétrico, não sei o que, cookie lá. Isso aí, por indução, obrigado. Solta fumaça, mas não tem fogo naquilo. Então, será que onde há fumaça realmente há fogo? Talvez seja só uma fumaça mesmo, né? Por exemplo, o carro solta fumaça, não tem fogo. Tem gente que solta fumaça pela boca, a pessoa quando está com raiva, né? Estou brincando para dizer o quê? São arqueologias que muitas vezes não constituem quem nós somos. Por exemplo, hoje, aqui em Joinville, vai acontecer um fato muito inusitado. Uma senhora está em casa, a filha dela, uns 23 anos, vai chegar, colocar a aliança de noivado em cima da mesa e falar assim, mamãe, não diga nada. Não diga nada. A mãe, orientada que foi a não dizer nada, vai dizer alguma coisa. Ou não é mãe, é uma paca, não é verdade? Qual é a filha que diz assim, não diga nada, e a mãe diz, tá bom, a mãe vai dizer assim, tá bom, não vou dizer nada. O que aconteceu? A mãe vai dizer, não é para dizer nada que vocês jovens não gostam que a gente diga nada? Eu vou passar um café para nós, minha filha. Não vou dizer que se eu fosse realmente dizer, eu estava rica. Eu estava milionária, mas não é para dizer, eu não vou dizer.
terminasse o noivado, né? Teu pai, coitado, não vou nem falar, nem pensar nisso. Teu pai demorou para ter esse homem, para esse homem entrar, esse rapaz entrar dentro de casa, agora que entrou, não vai mais ter, vai entrar outro. Diz, teu pai, coitado, já está tão ruim também do coração, que Deus o infarte e leve em paz. Mas eu não vou dizer nada, minha filha. Eu não vou dizer nada. A mãe só vai dizer uma coisa, minha filha. Um rapaz tão bom, não fuma, não bebe, não vai nessas casas aí que é sempre Natal. Ah, tu não sabes onde é que é a casa que é sempre Natal, com a luz vermelha piscando, mas no Papai Noel que nunca chega. Ah, pra cima de mim. Rapaz agora tão bom, entrou nessa empreiteira, aí vai ser contratado pela prefeitura de Joinville, vai fazer um concurso depois, se aposenta igual a tua tia pelo Preville, ó. Um big de um emprego. Mas eu não vou dizer nada. Vou passar um café para nós que eu ganho mais. E outra coisa, essa geladeira que está na garagem é tua ou dele? Empataram o dinheiro nessas coisas, agora não sabe mais de quem é quem. Tu acha que a vida é fácil? Tua tia, coitada, comprou até fazenda para fazer o vestido do casamento. Vou até dizer para ela já que não se preocupe com isso. Que use para outra coisa. Credo. Não vou dizer nada, minha filha. Cada um sabe de si. A mãe só vai dizer uma coisa. Por Deus. Ruim com ele, minha filha. Não ouvi. Ruim com ele? Vocês já viram essa palestra antes? Como que vocês sabem disso? Ah, não acredito que contaram para vocês. Poxa, Preville, eu pedi para não contar. Tô brincando, mas tá vendo como isso fica no imaginário, na mente, e muitas vezes isso atrapalha. Será que não é melhor sem ruim com ele, melhor sem ele? Mas a gente vai aprendendo. São arqueologia de discursos que ficam impregnados em nós. E muitas vezes a nossa felicidade depende ou independe desse tipo de situação, né? A gente vai tendo isso. A gente vai ficando com essas questões impregnadas em nós. A minha mãe, por exemplo, fala assim, olha, eu às vezes digo, mãe, senta um pouco. Ah, eu vou sentar. Para ti tudo é fácil, senhor Kleber. Eu vou sentar. A casa da imundície que está, mãe, a casa está um brinco. Está um brinco, mas mulher tem que estar sempre procurando alguma coisa para fazer. Eu sou mulher, vou deixar a casa suja. Vocês que se virem, eu vou limpar. Mas tu tá brava por quê? Porque eu tenho que limpar. Mas se tu pode descansar. Mas não posso. Mas quem disse que não? Ah, Deus me disse, a minha mãe pegasse eu sentada. Cruz credo. Olha só. Como a gente traz algo, e como isso pode prejudicar, a gente passa a vida inteira nisso, né? Aí nós somos o país do cansaço. Pode ver. Segunda-feira pergunta para alguém como a pessoa está. A primeira coisa que a pessoa fala assim, tudo bem? Ai, tudo bem, graças a Deus. Só o cansaço, né? Essa peste não ficou em casa no feriado inteiro. Essa criatura, como é que está cansada essa infeliz, gente? Quando chegou na quarta-feira, no feriado, como é que você está? Ai, amiga, eu estou assim, o pó. Eu não sei qual é a cor. A cor do caminhão que passou por cima de mim, porque eu estou assim, graças a Deus é feriado. Aí eu penso assim, legal, 4 dias, a pessoa vai descansar, né? Vai chegar, na segunda-feira eu penso assim, e aí? Pronta para outra? Credo, gente, às vezes é melhor não ter feriado. Para que põe feriado? Para a gente ficar mais cansado. Eu falo, misericórdia, gente. Né? Então vejam que interessante como a gente vai ficando vítima dos discursos que nós vamos falando, né? Muitas vezes nós vamos ficando vítima dos próprios discursos que nós mesmos vamos criando. São arqueologias, são restos de discurso de outrem ou de outros tempos que nós absorvemos e vamos nos aprisionando pelos próprios discursos. E isso está em todos os lugares, em todos os movimentos. Percebam que interessante que é ler o mundo a partir das próprias narrativas. Caim matou Abel por quê? Quem lembra? Isso, inveja. Caim matou Abel por causa da inveja. Quando vocês eram crianças que escutavam histórias, a história dos irmãos Grimm, Jacob Wilhelm Grimm, a história dos irmãos Grimm, escutavam lá uma história que dizia assim, era uma vez uma mulher, blá, 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 e ela olhava no espelho e dizia, espelho, espelho meu, existe neste reino mulher mais linda do que eu? O espelho dizia, não, majestade, és bela, muito bela, de todas a mais bela. Ela, passou o tempo, ela vai diante do espelho e diz, espelho, espelho meu, existe neste reino mulher mais
linda do que eu, o espelho diz: veja bem, majestade, és bela, muito bela, porém, branca, a de neve, de todas a mais bela. Tum, 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 tchá, tchá. Quero ver a tradução disso. Caçador! Traga-me de branca, de neve em minhas mãos, vivo o coração. Caim matou Abel por causa de quê? Por que a madrasta do Branca de Neve quer matar ela? Por que o professor Kleber ainda não postou que está no Juarez Machado dando palestra pelo Preville? Por que eu não postei ainda? Por que eu não postei? Porque eu ainda preciso voltar para Curitiba e a serra é difícil de às vezes subir. E eu não sou muito bom de boleia. Antes que dê um BO, de tarde, quando eu chegar, eu posto. Estava em Joinville, na minha cidade, pelo Preville. Aí a pessoa faz... Eu já estou em casa, sentado. Agora, se eu posto quando saio daqui, estou subindo a serra, a pessoa faz... O carro... Mas a verdade é... E ainda que eu estou palestra perto, e quando eu estou lá no Nordeste e no Norte, eu falo, hoje, professor, tu não postasse nada. Eu falei, menina, eu vou pegar um avião daqui a pouco. E tu tem medo? Eu falei, medo não, cuidado. Né? Professor, mas tu acredita disso? Eu falo, eu não acredito, mas não duvido. Né? A minha avó, por exemplo, não se dava com a vizinha dela da frente. E eu sempre pensando, imagina, minha avó é uma mulher da igreja, uma mulher de Deus, por que não fala com a vizinha? Um dia eu, sem falar para minha avó, chamei a vizinha que eu queria colocar as duas, fazer uma cariação, botar as duas frente a frente. Que passado é esse que tanto elas têm? Aí quando eu estava entrando com a dona Teresa, minha avó, misericórdia! Minha avó lá de Floripa, leva essa mulher embora, Deus me livre, tu traz essa bisca aqui, tira essa mulher daqui. E eu, dona Teresa, desculpa, ela, a tua avó não vale nada, eu te disse que não dava certo esse negócio, pedi desculpa para quem está daí. E eu falei, meu Deus, gente, duas idosas se matando. Eu falei, parece duas adolescentes do 5º B. Eu falei, vó, que coisa feia, enfim. Dei lá um esporro nela, fiquei triste também, fui dormir. 6 da manhã, no dia a vovó falou, Kleber. Vó, Kleber, é a mesma pessoa. Clébio, como é que fala Clébio? Pensei que eu já tinha uma marquinha de... Eu tenho... Tô brincando. Clébio, minha avó, Clébio. Falei, meu Deus, se a minha avó infartar, eu vou ficar mal, porque briguei com ela ontem à noite, fui fazer um furdunço, por quê? Falei, vem aqui. Falei, que foi, vó? Te disse. Olha que lindo isso, gente. Te disse. Porque em Florianópolis não é meu, teu, seu. Não é eu, é o. Não é meu, é meu marido. Não é o teu filho, é o teu filho. Não é o seu Zé, o sou Zé. Motossô, pronomes possessivos do açoriano. Motossô. Não, e tem coisas que só funcionam aqui, por exemplo, a graça. Porque eu estou lá, por exemplo, no Nordeste ou no Norte, e eu falei assim, tá bobiça. Ô, professor, essa expressão aí que tu falasse é o quê? É o quê? Eu falei, taca bobiça. Taca quê? Taca bobiça. E o quê? Eu falei assim, Kleber Fabiano, minha mãe, vem aqui, sai já daí, taca bobiça. Oxi, bobiça é o quê? É pertinência, eu falei, não, bobiça é bobeira. Só que em açoriano a gente fala taca bobiça. Lá no Santa Catarina pode ser, se a pessoa fala certinho o português, fala tais. Tasca bobiça, né? Não... Itajaí, minha avó de Floripa, então tascabobiça, né? E aí pronto, o que aconteceu? Minha avó ficou assim, tudo certo, tal. Falei, o que foi, vó? Aí disse, opa aí. O que foi? Opa aí. Falei, o que, vó? Olha, eu olhei, gente, uma coisa impressionante. A samambaia, as folhinhas verdinhas no chão e os cabinhos assim, tudo. E eu,
O que aconteceu, vó? Eu te disse que essa velha Tereza... Ela também é velha, mas... Eu te disse que essa velha Tereza não vale nada. A sorte, meu filho, a vó vai te dizer. A sorte é que caiu na samambaia. Podia cair em ti, no teu carro, meu filho. Tu deixa o carro aí na frente. E se cai no teu carro, peste? Tu não pega mais a conversar com essa mulher, porque a avó vai te pedir em nome de Jesus. Por favor, meu filho, ela é perigosa. O olho dessa mulher, meu filho, acaba com a vida da gente. Eu vi 4 samambaias, uma a folha no chão, as outras verdes. Eu falei, vó, mas já não estava assim? Ah, de ontem para hoje estava assim. Meu filho, isso é o olho gordo da mulher. A avó já te disse para cuidar. Eu falei, vó, então, eu sou professor, assim, eu sou um homem eu gosto da ciência. Aconteceu alguma coisa. Aí eu fui na Univille à noite perguntar na biologia lá se tinha algum botânico, o pessoal da botânica do Senhor falou, sim, sou eu. Eu falei, tudo bem? Tudo bem? Eu dou aula aqui em letras, né? Por exemplo, uma samambaia. Aí ele falou lá em latim o nome samambaia, Pithecus frutans, sei lá, não estou inventando aqui, não sei o nome, mas uma coisa assim. Uma samambaia verde, bonita, de noite, assim, 6 horas, 5 horas, linda, radiante, 4 irmãs, assim linda, cabelo comprido, até. Ele falou, o que tem? Eu falei, no outro dia, 6 da manhã, só os cabinhos, folha no chão. Ele, talvez o jeito que molhou. Eu falei, uma pessoa que cuida de samambaia há pelo menos 60 anos, 55 anos. Talvez a terra, talvez não sei o quê. Ele falou, o que você acha que é? Eu falei, então, eu não entendo de botânica. Mas segundo a minha avó, aí ele, a sua avó que cria? Eu falei, eu não sei como te dizer, porque às vezes a pessoa não acredita nisso, né? Nem eu acredito. Mas a minha avó acha que é, tipo, olho gordo da Dona Tereza, vizinha dela. Ele acha as crendices, né? Isso é superstição. Não, eu não acredito. Deve ter algum fator aí biológico, bioquímico, tempo, blá, 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 blá. Eu falei, é verdade, deve ter. Mas você não sabe me explicar. Então, é que eu não vi essa samambaia, eu precisaria ver para saber o contexto. Eu falei, entendi. De lá para cá eu penso o seguinte, gente. Se Caim matou Abel por causa da inveja. Se a madrasta da Branca de Neve quer matar a filha, a enteada, por causa da inveja. Se a minha avó falou que a Dona Tereza botou inveja naquela samambaia para que eu cuidasse, que não podia cair em mim, vocês acham que eu vou postar uma foto no Ipreville antes de chegar em Curitiba? Eu não acredito. Mas eu não duvido. Estou brincando para dizer o quê? Olha como a sabedoria popular, né, nos traz. Então, o que é a vida? A vida são esses pequenos discursos de felicidade, né? Daquilo que a gente... gente, a minha mãe vai ficar tão orgulhosa de estar em Joinville. A família inteira vai ficar, gente, ele deu palestra de novo lá no Juarez Machado, ele é famoso. Eu vou fazer cara de intelectual, vocês façam assim, uma cara de quem está muito prestando atenção. Ficou legal? Se ninguém gava, Zé cagava, né, gente? Então, eu estou brincando para dizer o quê? Esses discursos, a felicidade são essas pequenas memórias que nós vamos tendo, né? Que nós vamos, ao longo do passar do tempo, vamos recolhendo essas memórias de família, de infância, daquilo que está na Bíblia Sagrada, se você tem essa fé, daquilo que a sua avó falou, daquilo que a ciência diz, daquilo que a literatura nos traz. Observem, tudo que eu estou falando, na verdade, são memórias do que vai ficar. De quem nós somos, né? Eu ainda nem mostrei slide, que o slide é depois. Primeiro o homem estava na caverna, depois veio o slide. Primeiro eu falo, depois do slide. A pessoa diz, e o slide? Eu falei, depois, mas tu não vai usar, a gente pagou o LED. Mas eu vou usar, para colocar alguma coisa, tal. Mas é que é tão gostoso falar de narrativa oral, de oralidade, de quem nós somos, né? Daquilo que nos constitui como joinvilenses, ou como pessoas que adotaram Joinville para viver, ou para adotar Santa Catarina. Isso, de alguma forma, nos constitui, porque são as nossas verdades. Quando a gente viaja muito e sai, as pessoas olham para a gente e começam a perceber o jeito que a gente fala. Por exemplo, se eu estou viajando lá para cima, dando palestra, eles falam assim, ô professor Kleber, tu é de Santa Catarina. Por que vocês falam cantadinho assim? Aí eu falei, não, a gente não fala cantado. Fala, vocês gaúchos falam bem cantados. Aí eu falei, é que eu sou de Santa Catarina.
Então, mas o gaúcho tem esse jeito. Então, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Assim, Torres. Tá, daqui a pouco não dá 10 minutos, a pessoa assim, ai, gente, a mania dos gaúchos. Depois o outro falou, professor, tu é da onde? Eu falei, de Santa Catarina. Gente, eu amo Gramado. E eu também. É bem legal quando eu vou no Rio Grande do Sul, né, conhecer Gramado. Só que sabe por que eu não julgo? Porque nós também não sabemos todos os 9 estados do Nordeste direito à localização, onde fica uma cidade que não seja a capital do Nordeste, por exemplo. Né? A gente não sabe onde é Crateús, por exemplo. A gente não sabe onde é Parapeba, por exemplo. Né? Então, é normal que a gente escute um piauiense falando, um maranhense falando, e a gente acha que ele é baiano. A pessoa fala assim, oxe, menino, não sei o quê. Eita, eu amo Porto Seguro. A pessoa, eu sou do Piauí. Ah, mas Porto Seguro eu amei. Comida com pimenta, né? Acarajé. Percebe que a gente também faz isso? Porque o Brasil é muito grande. A gente não tem dimensão do Brasil. Só que a gente só vai sabendo quem nós somos quando a gente sai também um pouco do nosso olhar, numa viagem, né? Lendo, olhando, para ver quem nós somos e o que nos constitui. Eu, por exemplo, comecei a achar que eu falava cantado. Até que um certo dia fui fazer um curso em Lisboa, a professora disse, muito bem, temos cá entre nós um brasileiro. Eu fiquei quieto. Minha avó sempre disse, uma pessoa discreta é uma pessoa feliz. E eu, quieto. A professora disse de novo, estou a perceber que cá entre nós temos um brasileiro. Eu. Quem é do Brasil? Eu demorei a me identificar. Não porque eu não queria, mas que em Portugal é assim. Você sacode uma árvore, cai 2 brasileiros. Né? Você pega um bueiro assim, sai 5 lá de dentro. É muito brasileiro. Né? Aí eu pensei, daqui a pouco um brasileiro se identifica, eu vou ficar na minha, sem fazer muito esforço. Aí disse, não há nenhum brasileiro entre nós. Ai, muito bem. E como é que tu te chamas? Eu falei, Kleber. Estou a perguntar o vosso nome. Kleber. O vosso nome como é? Assim, na hora eu não pensei, mas depois comecei a pensar, gente, como é que eu não achei que Kleber era um palavrão, né? Eu falei, professora, meu nome é Kleber. Muito bem. Ô, Kleber, muito bem. Eu falei, por que essa peste perguntou 4 vezes meu nome? E depois entendeu. Aí eu fui, claro, ela estava com a chamada na mão, e na chamada não aparecia aparecia só o sobrenome, o meu nome estava na frente. Então, até ela achar onde estava o meu nome, aí pronto, entendi a confusão depois. Aí disse, pode fazer a canção dos vossos conteúdos? Eu fiz isso. Estou pedindo que faça a canção dos vossos conteúdos. Eu falei, o que a professora quer? Ela está pedindo que ele faça a canção dos vossos conteúdos. Eu falei... Falei, professora, a senhora, desculpa, eu não entendi. Estou a pedir que faça a canção dos vossos conteúdos. Ai, Jesus, que línguas que tu falas! Gente, ninguém grita comigo. Eu sou pobre, mas ninguém gritou comigo. Eu sou joinvilense e meu pai nunca gritou comigo, não vai ser uma portuguesa, professora, com todo respeito à universidade, que vai gritar comigo. Eu falei, eu falo brasileiro e faz 500 anos que a gente não se entende, porque a senhora fala o português. Ainda por cima é irônico. Eu falei, não sou irônico, eu sou respeitoso, mas a senhora está me desrespeitando. A senhora perguntou 4 vezes meu nome, agora a senhora está falando uma coisa que eu não entendo. Tu vais a fazer em Lisboa o quê? Maio, junho, julho. Eu falei, a senhora quer o cronograma? Oi! Muito que bem, o cronograma. Grama. Que na verdade ela não falou cronograma e nem cronograma, mas era como se fosse. Ela falou, podes me fazer, não sei porque tem esse E no final do R, que confunde a gente. Fazer, comer, viver, se aposentar, não, aposentar nada, né? Trabalhar. Aí ela falou, tu podes me fazer a calendarização dos vossos conteúdos. Calendarização é o quê? Botar em calendário. Aí eu entendi. Mas claro que falando rápido, para dentro, sem falar para fora pronunciado, a gente entende. Gente, se algum português aqui, I love Portugal.
Portugal, país irmão. Já passou, perdoei, tudo certo. Que a minha amiga disse assim, tu é louco? Tu fica falando das coisas na plateia, só a tua boca grande. Tem um português sentado, o cara te processa, tu vai te levar. Kleber, tu cuida. Aí eu lembrei que a minha mãe disse, um dia tu vai morrer pela boca. Aí eu fiquei... Tá vendo esses ditados que põe na cabeça da gente? Aí pronto. Aí eu entendi uma coisa simples, que o português de Portugal é consonantal. Tem mais consoantes, eles valorizam. Estou que por falar do Preville, por exemplo, é uma maravilha. Né? Só tem I, pre, vi, le. Ó, tem 3 vogais. Preville, porque se aposentaram. Preville, vocês têm que celebrar. Porque estou à cidade de dança do Joinville para dizer que, porque importante. Eu acho que a pessoa depois fala português em Portugal, depois de 1 hora ela está esgotada, sei lá. O que foi? Eu dei palestra de 1 hora. Porque não parece que é difícil? A pessoa fala assim, por isso que a pessoa está ainda tremendo. E ele fala assim. E eu falo, misericórdia. E o brasileiro é tão molinho. Eu estou aqui dando uma palestra no Previ. E eles, né? Mas é consonantal, igual o alemão. Tu bist schon. Pessoa, né? O que ele disse? Tu bist schon. Você é bonita, a pessoa. Ai, misericórdia, gente, que não falou antes. Né? A pessoa, né? Wohin fährst du jetzt? A pessoa, né? Calma, eu só quero saber para onde você vai. Agora, tá, ufa. Mas parece que a pessoa está dando uma broncona, assim, né? E eu entendi isso, que nós somos vocálicos, os portugueses são consonantais. Como o alemão é consonantal, como o francês tem mais consoante do que não sei o quê. Aujourd'hui. Parce que je pense que le futur de l'humanité, c'est parce que je pense... Franceses, amigos, I love you too. Tem um francês, né? Mas não dá a impressão que o francês também é assim, meio consonantal. Agora, o italiano não, ele é igual nós brasileiros, é vocálico. Io te voglio tanto bene, bambini, tutti frutti, tutti amici. Não é uma coisa assim mais vocálica, e o brasileiro é mais vocálico, né? Por isso que dá a impressão que nós cantamos. Por exemplo... Beijo, Joinville. Pois tu edita, né? Dá a impressão que nós cantamos, né? Por exemplo, você escuta 2 paulistanos conversando, você não está entendendo, Fui pro Ibirapuera, mas não voltei a pé, Peguei metrô, fiz baldeação na Sé. Você não está entendendo, encontrei uma mina, Não era uma mina, era um monumento. Não, era um monumento, rolou muito sentimento. Levei no meu apartamento, foi todo assim um entretenimento, rolou mais movimento, partiu até pro sentimento. Pedi a mina em casamento e agora é aquele tormento, Tô brincando, não sei imitar direito, mas é mais ou menos assim. Tem uma melodia, não tem uma melodia assim, né? Do Corinthians, do Palmeiras, do Corinthians, Não é, eita, lascou, foi só falar. Ei lá, o palmeirense falando, maquei, é Palmeiras, velho. Agora o carioca é diferente, né? Já é outro ritmo. Professor, nós estávamos lá no arpoador, era mais ou menos como os apóstolos de Cristo, era mais ou menos uns 12. E nós escutamos Milton Nascimento e... Alô, comunidade. Estação 1ª de Mangueira, 10. Porque já vem aquela melodia. Eita, mangueirense. Mangueirense e Portela, nós 2, valeu. Atrás da verde rosa. Já, por exemplo, numa palestra, uma pessoa levanta e fala assim, profê. E eu, quem está falando? Profê, eu. Mas tu esqueceste de dizer que nós que moramos bem na fronteira do Rio Grande, a gente quase não tem sotaque. Eu falei, nossa, verdade, gaúcho não tem sotaque, é neutro, né? Mas o professor Cláudio lá em Diadem, Minas Gerais, a gente foi para Divinópolis, Diadem, tem mais um certinho, bonitinho, bem me passou pro meu queijinho, travessinho, né, professor? Não é bonito esse país, gente? Olha que beleza de país, onde todas, né? Aí ela falou assim, eita, professor, mas duvido mesmo, é tu imitar o nosso sotaque.
Porque a gente quando fala, não canta. Eu falei, tananam, tananam, parananana, berimbau me convidou. Gente, pensa o nordestino falando, eu só canto. Eita menina, pô, mulher. Deixa eu te dizer, pronto. Mas não é bonito também? Essa é a grande riqueza. Isso nos constitui, né? Ser catarinense, ser brasileiro, isso nos constitui. É a nossa grande riqueza. Olhar para quem nós somos. Então, de novo, o que é a felicidade se não tomar consciência dos nossos discursos? E onde estão os nossos conflitos? Estão no discurso. Está tudo muito ligado à discursividade, né? Qual é o grande problema que nós temos nos grupos de WhatsApp? É a comunicação. Né? Qual é o conflito? É a comunicação. Reunião amanhã, 18 horas. Local, Teatro Ares Machado. Mais informações e Preville. Passa um tempo, aí a pessoa, em vez de fazer alguma coisa, posta um elefante com uma tromba assim embaixo. Aí a outra posta um coração, que fica grande na tela. Bum, bum. Aí a pessoa já não viu aquilo. A pessoa fala, como é que vai ser a reunião? O outro, no Juarez Machado, o outro posta, mas que horas? Ninguém falou. O outro, 16 horas. Aí o irritado pega aquele de cima e põe de novo. A infeliz do elefante bota de novo a caceta do elefante ali para atrapalhar a leitura do outro. E a doida do coração posta 2 seguidos agora. Pum, pum. A informação ficou lá para cima. Gente, por favor, vamos dar um curso de como usar o WhatsApp para a pessoa. Bota um joinha assim em cima da mensagem da pessoa para não atrapalhar o outro que vai ler, gente. Mas é muito difícil, né? Eu nos grupos vou me estressando, falo, gente, pelo amor de Deus, não põe coração, não põe camelo, não põe elefante, não põe macaquinho fazendo... Né? Agora tem cada palavra que o infeliz fala tem um tal de gift para botar. Feliz, triste, né? Que legal. Eu falo, misericórdia. E aí não tem mais comunicação. Parou um pouco a comunicação. Só voltando na questão do sotaque. Então, todo brasileiro fala cantado. E por que falamos cantado? Na minha percepção, porque nós somos vocálicos, vogal, consoante, mesmo as sílabas complexas. Né? Nós fazemos isso. O meu afilhado, por exemplo, que é filho do Alan, que trabalha comigo, que é meu amigo, meu assessor, meu afilhado tem 9 anos. Quando ele tinha, sei lá, 4, 5, a cena do... 4, mais ou menos. Ele, Jim, tô com dor no meu baço. E eu tinha que ensinar o quê? Sílaba complexa para ele. Eu falei, sério? Ele, sim, tá doendo o meu baço. Aí eu peguei, levantei a camisa dele assim, dei um beijinho no baço. Aí ele, oi, Jim, no meu baço. Eu, você é muito maluco. Eu disse no meu baço. Eu falei, desculpa, no braço. Eu pensei que era no baço. Ele, eu falei, aqui dentro tem um negocinho chamado baço. Aqui dentro. Ele, baço? Eu falei, aqui é o braço. Ele falou, falei, braço, baraço, baraço, ele falou, porque ele precisava, sílaba complexa, a criança tem que pôr sempre uma vogal para poder falar. Ele falou, baraço, né? E eu falei, isso, baraço. E ele ficava olhando como, porque não é baraço ao mesmo tempo. Ele é inteligente, ele sabia que não era baraço. Mas eu preferia que ele falasse baraço do que baço. Depois eu deixei ele falar baço de novo, depois ele foi aprendendo na vida que é braço. Por quê? Porque o nosso idioma é muito difícil, né? Nós temos uma dificuldade de falar o nosso idioma. A professora briga com as crianças porque a criança escreve muito com N. Toda criança escreve muito. Porque a gente fala o quê? Muito. Ninguém fala muito. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Joinville. Não, é muito. Então, tudo tem a ver com o quê? Com a linguagem. A linguagem, gente, diz a Clarice Lispector, é o meu domínio sobre o mundo. Vou repetir, frase da Clarice Lispector. A linguagem é o meu domínio sobre o mundo. Sabe por que eu estou falando com vocês hoje? Porque eu domino a linguagem. Sabe por que essas meninas não conseguem se comunicar? Porque elas dominam outra linguagem, outra língua. Né? Elas estão traduzindo, é a linguagem. Graças a Deus tem isso. O garoto lembrar ele por quê? Por causa da linguagem. Por que vocês me chamam de Kleber? Porque a minha mãe um dia falou Kleber e meu pai disse Kleber. Né? E por que eu nasci Kleber? Por causa do Botafogo, mas isso é uma outra história. Porque eu ia ser Robson. E eu nasci aqui em Joinville na maternidade Darcy Vargas. Conhecem, claro, naturalmente que sim. Né? E aí o que acontece? No dia 27 de novembro do ano que eu nasci, que eu não preciso dizer, jogavam nesse dia Botafogo e Santos. E a minha mãe,
a gestação deu, Robson, ai, Robson, meu pai, Robson. Porque a família do meu pai é Caetano, então o que ele queria? Robson, né? Entenderam? Aí, Robson. Lá pelas tantas, meu tio e ele no carro, diz que é um Fusca amarelo, eu tenho que estar nas minhas redes sociais esse Fusca para provar que é verdade. Eles nesse Fusquinha, indo lá para Matandá Vargas, aquele radinho de pilha assim, e meu pai disse, hoje é o dia da alegria. Mandaram dizer que é menino, porque não tinha essa coisa de saber se era menina, estourar um negócio rosa, azul. Isso é uma coisa moderna, né? Da tua geração já. A minha não tinha esse negócio. Sabia na hora, uma surpresa. Tipo o filme quando batia foto. Será que ficou boa? Vamos saber daqui 3 semanas, vamos saber se a foto ficou boa. A pessoa fez uma viagem para Paris, perdeu a foto todinha, só saiu preto. A vida era difícil antigamente. Quando saía, a vida é difícil, né? A vida era um rolinho de filme, era muito difícil a vida. Hoje é mais fácil, né? Hoje a pessoa posta 1000 vezes. Não, assim não, tô com a boca torta. De lado eu fico melhor, papada, não, né? Não sei o quê. Mas era difícil a vida. E meu pai estava entrando na maternidade Vargas, chegando, e meu pai disse assim pro meu tio, hoje é um dia muito especial, cara, 27 de novembro, meu time jogando, meu filho para nascer. Pois estou para te dizer que se o Botafogo faz um gol, eu sou capaz de mudar o meu filho. Meu tio falou, tu é doido? Tua mulher te mata. Ele disse, mata nada. Pois não deu outra. Ele chegando ali na Getúlio Vargas, sei lá onde é que era, Rua São Paulo, como é que era antigamente, ele chegando, meu tio conta que Deus assim, gol do Botafogo, é ele, é Kleber! Meu pai disse, eu disse, Kleber é o nome da vitória, é o nome do meu filho. Chegou na maternidade, encontrou com a mamãe, não sei como é que foi, mamãe disse, o nosso Robson, ele disse, o nosso Kleber. Mãe disse, tu é doido, homem? Que Kleber? Ele disse, é Kleber. É Kleber, uma voz, alguma coisa me disse. É Kleber. A mamãe disse, mas Kleber do que? Ele, é Kleber Fabiano. E é o nome da vitória. E a mamãe disse, mas eu tenho tudo com... Eu, fosse você, não mudava. Confia em mim. E a menina, eu disse que se fosse menino, eu podia escolher o nome, então, Kleber Fabiano. Minha mãe não demorou para saber disso. Num Réveillon, diz a minha mãe que eu tinha uns 3, 4 anos, não me lembro. E aí eles estavam lá naquele grupo da família, assim, né? Os homens do lado, a mulher do outro, a mulher recolhendo a mesa, já tinha passado o Réveillon, e os homens já tudo bêbado lá na garagem, aquela mesa assim, de cavalete, não sei o quê. E meu tio, doido é ele, que mudou o nome. E quem é? Porque eu gosto de esporte, mas quem gosta mais é ele. O cara chega a mudar o nome do filho por causa do jogador. A mamãe. Seu miserável, então a voz que tu escutou é a voz da onde? Meu tio, do radinho de pilha que nós estava levando no... E aí eu virei Kleber Fabiano. Isso me constitui, né? Eu tinha muita vergonha dessa história, porque eu pensava, poxa, não é o nome de um guerreiro, né? O nome de um apóstolo, Felipe, Mateus, né? João, Pedro, Paulo. Eu queria que fosse o nome assim, Paulo, né? Pedro, sob ti ficaria minha igreja. Aí hoje eu seria Pedro, diria, a igreja foi edificada sobre mim. E vocês, Aí eu pensava assim, mas eu vou contar o nome da minha história como? Kleber Fabiano, por quê? Porque o Botafogo fez um gol. Não, mas eu tive que ser botafoguense. Depois que eu virei flamenguista, por causa do meu afilhado que me exigiu. Uma promessa que eu perdi. Agora o que acontece? Estou brincando para dizer o quê? Não é isso que nos constitui. O que é a felicidade? Senão essas pequenas memórias que eu vou levar da minha vida, que eu já herdei das pessoas que eu amo, que eu amei. Os nossos conflitos estão justamente nisso, né? Naquilo que nós não conseguimos levar, elaborar. Cada um de nós aqui tem milhares. Se a gente fosse sentar numa grande roda de histórias aqui, pensa que a gente ia rir a beça, ia chorar, a gente ia fazer tantas coisas, né? Tantas coisas bonitas assim de narrativas, dos nomes, daquilo que nos constitui. E muitas vezes a gente perde tanto tempo na vida com tanta bobagem que não precisa. Quando a Vanessa falou, né? Você com 70 anos, eu falei, eu quero estar. Com 70 anos, eu quero estar pelo menos assim, contando. Nem que eu vou sentar a contar histórias. Quero um monte de gente do meu lado, narrando, falando, se Deus me permitir. Né? Com 80, com 90, quero pegar, falar, contar histórias. Eu estive no Irã, passei fiz um trabalho no Irã. E uma das... Não, mas faz tempo já. E aí o que acontece? No Irã, no encontro internacional que eu fui em Teherã, em Shiraz, que é já no sul, perto do Golfo Pérsico, divisa com o Afeganistão, nesse encontro de contadores de histórias, apareciam os senhores contadores de histórias iranianos. Eles são senhores, gente. Mas senhor, cabelinho branco, mas senhor que você não consegue imaginar um senhor que é. Sentado numa cadeira
e narrando. E porque tudo é rala, né? Rala. Se tem algum iraniano aqui, hello. Amigo, friend. Né? Se for iraniano, I love you to Iran. Graças a Deus, não teve nada, nenhuma explosão, tudo certo. Agora, o que acontece? De verdade, assim, brincadeiras à parte, porque eles são maravilhosos, né? O povo não é o seu governante, às vezes, né? Tem alguns povos que não têm o privilégio de escolher o seu governante, portanto, não é quem está ali. Não nos representa, muitas vezes, quem está. E, nesse caso, um país, um regime teocrático, não é a representação de quem verdadeiramente é iraniano. Eu fico triste quando eu vejo na internet assim, que destruam o Irã. Eu falei, não, gente, o Irã não é o Ayatollah Khomeini. O Ayatollah é uma pessoa, é um sistema que massacra e oprime muitas vezes. E a gente não pode julgar nenhum país por aquilo que outro país está falando ou por aquilo que é. Né? Na verdade, deveria ter paz e não guerra. A cultura da paz que deveria ser pregada. É impressionante que a gente vá partir dessa vida ainda tendo que ver mais guerras e mais guerras, quando a gente só tinha memória da Guerra Fria, da Segunda Guerra Mundial. Né? A verdadeira guerra está dentro de nós. Muitas vezes, a guerra está tão dentro de nós, que eu estava contando só para fechar do Irã, que é isso que eu quero na minha vida. Quando ela falou, o que você quer com 70, 80, 90? Eu quero ser esse contador de histórias. Desculpa se eu não usei o telão de LED. Ah, mas a Vanessa usou, valeu a pena. Né? Cadê a Vanessa? Vanessa, graças a Deus, a Vanessa me salvou. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a palestra pode ser a nossa narração, a nossa história de vida, a história da nossa cidade, de quem nós somos. Joinville tem muitas histórias, dos imigrantes, dos indígenas, dos sambaquis. Esses contadores lá contavam histórias 3 horas, e o povo ria e chorava. Eu, como não falo persa nem farsi, o meu tradutor ficava, now the boys... E eu... E todo mundo... Aí depois ele... E eu... E todo mundo... Porque, claro, até o meu tempo é outro. Até ele traduzir do inglês para mim, porque o persa é difícil, não é verdade? É lasca, né? Você não consegue estar no tempo real. Agora, a mesma coisa que eu contava, o menino, o velho burro, o burrico vinha trotando pela estrada. Aí uma parte engraçada da história e eu, meu Deus, ninguém riu daqui a pouco. O povo, eu, graças a Deus, meu Deus, entenderam? Não é porque a vida... Então, contar histórias é isso, né? A gente poder resgatar as nossas narrativas, quem nós somos, dizer quem nós somos. Eu já estou fazendo um encerramento dizendo para vocês 2 coisas. Que o que a gente vai ficar nessa vida é discurso. O que vocês fizeram até se aposentar, tudo que vocês fizeram vai ser memória, afetos e discursos. Discursos que ficaram na mente quando vocês lembrarem de alguma coisa. Um dia no meu trabalho eu fiz isso. Eu me lembro que lá no Hospital São José eu fiz isso. Lá na escola que eu trabalhei em Joinville eu fiz isso. Né? São memórias, discursos e afetos. Essa é a nossa felicidade. Feliz daquele que vai ter uma boa memória para poder ter lucidez para lembrar de tudo que fez, de tudo o que foi. Para finalizar, eu vou, antes da bênção final, eu tenho mais 2 minutos? 2,5. 2,30, pode ser? 30 já foi, porque fiquei perguntando. Mas para finalizar, eu queria contar rapidamente uma história da Clarice Lispector, um conto curtíssimo de 2 minutos. E finalizando, eu agradeço mais uma vez, e Preville, as meninas, Jamila, obrigado pelo convite, obrigado por tudo, desculpa a dificuldade aí de eu não responder às vezes. Eu sou professor.kleber no Instagram, @professor.kleber, não é Robson, Kleber, professor.kleber, ex-Robson, né? Então, finalizar com Clarice Lispector. E finalizando, eu agradecendo, eu tenho muito orgulho de pertencer a essa cidade, por circunstâncias de trabalho, de outras oportunidades eu saí, mas meu coração nunca saiu daqui, nunca sairá. Né? E um dia também vou estar recebendo a minha aposentadoria, e eu vou estar vindo para cá, junto à minha família, junto às pessoas que eu amo. Clarice Lispector, para vocês, meus conterrâneos de Joinville. Somente esta expressão, rosas silvestres, já me faz aspirar o ar como se o mundo todo fosse uma rosa crua. Eu tenho uma grande amiga que me manda de quando em quando buquês imensos de rosas. São rosas silvestres. As rosas silvestres têm um dos mistérios mais profundos e delicados que eu já vi e ouvi em toda a minha vida. As rosas silvestres são plantas, são rosas naturalmente,
Mas seu grande mistério é que à medida que elas vão envelhecendo, elas vão perfumando mais. Quando estão quase mortas, já amarronadas pelo tempo, quase sem vida, aí mesmo é que a fragrância que exala delas é tão forte, e ao mesmo tempo me parece tão suave, que me lembra as noites lá da minha antiga infância. Um dia eu peguei as pétalas de rosas silvestres mortas, mas, meu Deus, tão cheirosas. Coloquei-as na mesa de jantar, chamei os meus filhos, chamei os meus netos, e eu disse-lhes: era assim que a mãe e a avó de vocês gostaria de morrer. Assim, perfumando de amor, morta, mas exalando a alma viva. Depois que eles saíram, eu peguei as pétalas de rosas silvestres mortas, despedaçadas, mas, meu Deus, tão cheirosas. Coloquei-as nas minhas gavetas de roupas, nas minhas cômodas, nos meus armários. Rosas silvestres! Eu vos amo! Diariamente eu morro pelo vosso perfume. Envelhecer todos nós vamos, e partir dessa vida também. Mas quem sabe esses momentos todos que a gente teve hoje, e até aqui na nossa carreira, não sejam aquilo com que um dia será o discurso com o qual nós seremos lembrados. Você se lembra daquela pessoa? Ela ria, eu lembro, contava histórias, era uma grande profissional, uma grande pessoa. Rosas silvestres, é assim que nós vamos ser. A fragrância que vai andar pelas ruas de Joinville, a cidade da dança e das flores e dos príncipes. É assim que um dia nós vamos ser. Fragrância, discurso, memória de alguém, como hoje nós temos memória de quem outrora nos foi tão importante. Rosas silvestres, eu vos amo. Diariamente eu morro pelo vosso perfume. Obrigado, Joinville. Obrigado, gente. Obrigado.